Você, coração e mente aberta, nós estamos refletindo, irmãos, sobre gratidão. Estamos dando destaque em alguns exemplos que nos comunicam sobre gratidão. Daí o título ou o tema da nossa mensagem, comunicando sobre gratidão. E como é que nós vamos comunicar isso? Através dos exemplos, através daquilo que está registrado nas Escrituras. Nós conseguimos comunicar, então, falar e poder ver através dos exemplos a gratidão que é requerida de Deus para todos nós. E a gratidão é algo sim requerido dos filhos de Deus, é uma virtude necessária, importante na vida de todo cristão. Se você é crente, nós somos crentes, e de acordo com as Escrituras, a gratidão é algo requerido de todos nós. Deus então quer achar, quer ver em nós, ter em nós um coração agradecido, porque isso agrada o coração de Deus. A gratidão produz contentamento e começa pela valorização daquilo que nós temos. Você pode conferir isso em Filipenses 4, 11 a 13, quando Paulo faz aquela declaração, porque ele disse que aprendeu a viver bem e contente em toda a situação. Ele disse: eu aprendi a viver bem contente. Ninguém vai ficar contente se não é grato. Nesse sentido aqui que Paulo fala. Então o contentamento é produzido pela gratidão. Ele advém da gratidão. Se há um coração grato, então você vai ter uma vida de contentamento, independente das circunstâncias. E o que nós defendíamos no primeiro momento era exatamente isso, que a gratidão que é requerida de Deus não é simplesmente um obrigado, porque isso as pessoas dizem, obrigado, por educação, por cultura, obrigado. Mas a gratidão, na verdade, que a Bíblia fala para nós e quer que realmente tenhamos, ter gratidão, é a gratidão que demonstra o desejo de retribuir a Deus o favor merecido. É você reconhecer, lembrar e demonstrar ter então um coração agradecido para com Deus. E o nosso objetivo, irmãos, então, falando sobre gratidão, é refletir, aprender e cultivar um coração grato a Deus em todas as circunstâncias, a partir dos exemplos que nós aqui já começamos. Você que estava domingo passado, só para ver qual foi o primeiro exemplo que nós falamos. Alguém queria falar aí? O primeiro exemplo que nós citamos, comunicando gratidão. Qual foi o primeiro exemplo? Qual foi o primeiro exemplo? Você que estava aqui no culto. Qual foi o primeiro exemplo que nós usamos? Amém. Ainda bem que está gravado. O primeiro exemplo que nós mostramos foi um dos 10 leprosos que voltou para agradecer. Não foram 10 os curados? Apenas um voltou. Então foi esse um que voltou, que nós olhamos ali então essa atitude, essa ação, que ali revelou então, ele demonstrou a gratidão do coração. Porque se não tivesse, ele não teria voltado. Ele voltou porque o texto é claro em nos falar sobre gratidão. Olhando para o texto está nos ensinando sobre gratidão. É isso que Deus quer. Que a gente lembre, que a gente reconheça, que a gente seja aquele que volte para agradecer e tenha um coração grato. Abra sua Bíblia, irmão, para o texto de Colossenses. Colossenses capítulo, hoje eu vou ler capítulo 2, versículos 6, 7. E depois nós vamos para o capítulo 3, 15, 16 e 17. Eu vou ler todos os versículos. Anteriormente nós lemos. Então o primeiro exemplo foi o destaque dos 10 leprosos sobre o que voltou, um que voltou para agradecer a Deus, isso em Lucas 17, 15, 19. E na continuidade
nós vamos ver mais outros exemplos nesse sentido de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7, e na sequência, Colossenses 3, 15, 16 e 17. Irmãos, se é algo requerido dos filhos de Deus, nós temos que crescer nisso. Se nós temos que crescer no amor, na fé, não é? Na Bíblia não diz? Nós temos que crescer em virtudes, nas virtudes. Pois bem, a gratidão também. Olha o que é que diz o texto aí, Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. De que maneira? Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. E aí ele diz, fazendo o quê? Crescendo em ação de graças. Isso quer dizer que no meu desenvolvimento, nessa condição então aí que realmente requerida de Deus, está o contexto da ação de graças. Por exemplo, o louvor que sai dos nossos lábios quando nós cantamos é um sacrifício de louvor. E esse louvor, muitas vezes, é um louvor em ação de graças. Agradecendo, bendizendo, enaltecendo o nome de Deus, com ação de graças no coração. Não é só cantar por cantar. E Deus contempla, irmãos, a nossa gratidão. Crescendo em ação de graças. O que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, tem que ser sempre com ação de graças. Lembrando disso. Olha agora o 3, 15, 16, 17, você acompanha comigo, Colossenses 3, a partir do 15, que a paz de Cristo, que seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam, em algumas versões diz, e sede agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E quem é que contempla essa gratidão no coração, irmão? Deus. E tudo o que fizerem, seja por palavra, seja por ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. São recomendações bíblicas para nós no que tange a gratidão. E nós devemos ter um coração agradecido. E Deus precisa então ver em nós, ou achar em nós, corações agradecidos. Seguindo na sequência, irmãos, de alguns outros exemplos, nós queremos aqui então ver um outro exemplo. E aí dessa vez, o exemplo é o de Paulo, o apóstolo Paulo, e a sua gratidão pelos irmãos. E a sua gratidão pelos irmãos. Eu poderia usar vários textos, mas a gente vai resumir aqui, para você poder então conciliar dentro do que nós estamos falando. Eu vou citar aqui alguns textos. Mas antes de citar os textos, não me responda, mas pergunta para você mesmo. Será que nós agradecemos a Deus pelos irmãos que nós temos? Você agradece a Deus pelos irmãos? Pela igreja? Porque nós somos a igreja. Você agradece então pelos irmãos? Pelo trabalho que é feito? O reconhecimento do trabalho que cada um faz? Você agradece a Deus? Isso é muito importante dentro do nosso contexto, irmãos. Especialmente no contexto cristão como igreja. Vejamos então o que Paulo declara para nós e afirma aqui. Começando, por exemplo, em Efésios 1,16. Você vai ver
que não é difícil observar nas cartas de Paulo a sua expressão de gratidão efetiva a Deus pelos irmãos e as igrejas. Não é muito difícil notar isso. Quando nós estamos lendo as cartas paulinas, você vai observar com frequência o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pelos irmãos e pelas igrejas. Por exemplo, Efésios 1:16, se você tiver comigo aí no texto, Efésios 1:16, como eu disse, eu vou estar citando alguns textos aqui, mas começando com 1:16, ele diz assim: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo disse: eu não cesso de orar por vocês, os irmãos de Éfeso, mencionando, certamente aqui, como ele diz, mencionando vocês em minhas orações. Não me responda, mas pensa com você mesmo. Você ora pela igreja? Você ora pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja, pelo trabalho que é feito? Você ora? Você lembra? Isso faz parte do contexto da vida cristã. Paulo diz aqui: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E ele diz o que pede aí, você pode ver no restante do texto, nós não vamos entrar nesses detalhes, mas só destacando o fato de que ele agradecia a Deus pelos irmãos. Efésios 1:16. Era uma frequência em suas orações, agradecer a Deus pelos irmãos. Da mesma forma, agora, Filipenses 1, Filipenses, na sequência aí, Filipenses capítulo 1, versículo 1-3, diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que coisa, não é, irmão? Como as coisas seriam diferentes se nós tivéssemos, né, atitude assim. De dar graças a Deus pelos irmãos. De agradecer a Deus pela maneira como os irmãos, de fato, ajudaram a Paulo, ajudaram no seu ministério. Paulo aqui agradece então por estes irmãos, a igreja de Filipos, pela parceria desses irmãos entre ele ou com eles, os pregadores, na divulgação da propagação do Evangelho. Ele agradece também, como é visto no texto, pelo trabalho feito pelos irmãos que trabalham, que cooperam na obra de Deus, pelos irmãos que apoiam, abraçam, se envolvem, se dispõem a servir, a cooperar, a repartir, compartilhar com os santos nas suas necessidades. É isso que a gente vê no texto. Observe que Paulo está fazendo aqui alusão e uma lembrança desses irmãos, pelo trabalho desses irmãos, por eles terem participado com ele na proclamação do Evangelho, pela maneira como eles receberam, aceitaram o Evangelho, e como eles se colocaram como pessoas e contribuíam e ajudavam na obra de Deus. Nós precisamos valorizar, irmãos, reconhecer e agradecer a Deus por irmãos assim, por pessoas assim, que fazem a obra, o trabalho de Deus. Então ele agradece pela igreja o ter ajudado, porque você sabe que foi a igreja, não é, de Filipenses, lá no capítulo 4, que mandou ajuda para Paulo, no sentido material. Foi a igreja de Filipos. Eu me referi ao texto no início, que ele disse, não que eu já tenha tudo, mas ele agradeceu o que recebeu e disse que aprendeu a viver bem contente em toda a situação. Ele estava falando com esses irmãos. Capítulo 4 você vai ver esse contexto aí, do que ele estava falando. E aqui é notório então, mais um momento, Paulo agradecendo aos irmãos,
a Deus pelos irmãos, pela vida dos irmãos. Agradecer por ver o crescimento da igreja, o crescimento espiritual dos irmãos na prática, no amor e na fé. Irmãos, parece que nós sentimos, de um certo momento, nesse sentido de gratidão, parece que nós não vibramos, não nos alegramos com o desenvolvimento da igreja, com o trabalho da igreja, com o crescimento da igreja, por irmãos que estão crescendo, desenvolvendo, amadurecendo na fé, desenvolvendo seu dom, seu talento, sua habilidade, servindo o corpo de Cristo. Nós precisamos agradecer a Deus por estes irmãos. Agradecer, reconhecer o trabalho de cada um. Paulo nos comunica isso, irmãos, e nos faz tal declaração. Os irmãos agradecem pela amizade, a ajuda de outras pessoas. Isso é muito importante, faz parte do contexto cristão. E tem algo nesse sentido, irmãos, que a gente pode conferir para ajudar na nossa compreensão. Eu acho esse texto fantástico, porque olhando para o texto nós poderíamos achar e dizer assim, desnecessário. Mas é muito importante, porque ali poderia estar o meu nome e o seu nome. E certamente está contado no plano de Deus. Quer ver? Vamos conferir então, abra comigo Romanos 16, por favor. Confira comigo aí. Não vou ler todos, mas vou fazer aqui essa referência. Isso aqui é reconhecimento, irmão, é gratidão. O apóstolo Paulo e sua gratidão pelos irmãos. Romanos 16, de 1 ao 16, eu não vou ler todo, mas eu vou aqui começar iniciando e você pode ver o resto em casa. Mas você pode ver que aí ao total são mais de 25 irmãos, entre irmãos e irmãs, são mais de 25. Que ajudaram, cooperaram e serviram com ele, com Paulo, ao Senhor. Ele faz questão então em sua saudação de mencionar o nome de todos eles, em reconhecimento ao apoio e ao trabalho dedicado que esses irmãos tiveram. E não é como hoje não, irmão, viu? Não é como hoje não, naquele tempo, e você conhecendo a história, você sabe. Naquele tempo, as pessoas ao decidir por Cristo, ou estarem de uma certa forma mais nitidamente como um cristão, dentro do contexto ali romano, do Império Romano, ele tinha sua vida em risco. Mas olhe comigo aí então, o que Paulo destaca. Eu vou ler do 1, como eu disse, mas não vou ler todo o texto, mas só para você mencionar. Paulo recomenda a Febe e ao final ele faz saudações pessoais. Olhe quantos nomes aí. Recomendo-lhe a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem o quê? Tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Ela foi protetora de muitos, e Paulo diz, inclusive de mim, me ajudou. Ele continua então, saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço. Às vezes a gente tem irmãos tão dedicados da igreja, tão empenhados, mas ainda assim não é suficiente. E nós às vezes não agradecemos a Deus por esses irmãos. Esse casal, Priscila e Áquila aqui, eles foram cooperadores de Paulo e arriscaram a sua própria vida, sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas
dos gentios. Porque era um trabalho que estava sendo feito, irmão, pelo apóstolo Paulo. E eu vou dizer algo aqui para você perceber. Você, diante de Deus, tem a responsabilidade de orar pela igreja, orar pela liderança, especialmente pelo pastor. Você precisa orar, a igreja precisa orar, está orando uns pelos outros. Orar por aqueles que estão na labuta, no trabalho, à frente, que estão se dedicando, servindo, realizando a obra de Deus. Esses irmãos precisam ser reconhecidos, ser levados diante de Deus e dado por eles graças a Deus. Mas às vezes nós somos ingratos e parece que não é suficiente. Mas é preciso, irmãos, que nós tenhamos esse espírito de agradecer a Deus pelos irmãos, de agradecer a Deus pela igreja que você tem, pelo trabalho que ela realiza. E se Deus lhe colocou aqui, certamente Deus conta com você. E se a igreja não tiver sobre uma cobertura de oração, irmão, o que vai ser da igreja? Se nós não oramos pela igreja, pelo trabalho que está sendo feito, então é o nosso compromisso diante de Deus orar pela igreja. Paulo então menciona vários nomes aí, como eu disse, mais de 25 nomes entre irmãos e irmãs. Versículo 5, ele diz: saudem igualmente a igreja que se reúne na casa deles, de Áquila e Priscila. Saude meu querido Epênito, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saude Maria, que muito trabalhou por vocês. Será que nós temos a hombridade, irmãos, de reconhecer e de dizer de alguns irmãos que muito trabalhou por vocês? Muito trabalhou por nós? Saudem Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, se converteram antes de Paulo. Saude Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saude Urbano, tinha o nome da marca do arroz, né? Arroz Urbano. Saudem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. E aí, irmão, segue essa lista de nomes, de pessoas que se destacaram, que estiveram servindo, que estiveram cooperando. E às vezes, irmãos, a gente nem lembra, não é verdade? Nem lembra, nem agradece. Outro dia eu estava fazendo uma narrativa, e eu dizia o seguinte para os irmãos, de que nós estamos aqui hoje, porque antes de nós, outros irmãos passaram, e através deles, alguns outros, eles mantiveram o trabalho, sustentaram o trabalho, por isso nos deu a condição de hoje estarmos aqui. Porque foi muito antes de mim, de você. Foram outros que estiveram fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus. E através de muitas lutas, muitas dificuldades, às vezes choro, Deus nos traz a grandes conquistas, vitórias, crescimento. Através de vidas de pessoas, irmãos, que se dedicam na obra de Deus, no trabalho de Deus. Então veja que esse texto, irmãos, praticamente ele é todo aqui
voltado para Paulo mencionar o nome dessas pessoas, dizer o que eles fizeram, o que eles demonstraram como eleitos em Deus, como pessoas que serviam a Deus, dedicadas a Deus. Isso é importante. E na história, irmãos, então, na história, você sabe que a Bíblia diz que o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. E quando Deus for prestar conta com cada um de nós, eu já falei sobre isso, Deus vai prestar conta com cada um de nós, nós não vamos estar diante de Deus para ser condenado, julgado, mas o nosso galardão vai depender muito do que nós de fato então fizemos. O que nós fizemos, ou a obra com a qual nós trabalhamos. E você sabe que a Bíblia diz que tem a obra lá, os materiais. Tem ouro, tem prata, tem madeira, tem palha. E ao final, no ajuste de conta, então a gente vai dizer para Deus. Na verdade a gente vai dizer, não, vai ouvir o que Ele vai dizer, porque Ele já sabe tudo. Não é verdade? A gente vai ouvir. Cadê você? Tanto que eu lhe abençoei. Você teve condição. Mas Senhor, ninguém me disse nada, eu não sabia. Não vai ter isso não. A oportunidade certamente Deus dá a todos. Então Paulo aqui, irmãos, faz saudação a todos, mencionando então pelo nome de cada um, reconhecimento e apoio ao trabalho dedicado. E ainda outro texto nessa temática aí, olhe comigo por favor, em 1 Tessalonicenses, eu vou começar no capítulo 1, como eu disse, você vai ver, não é difícil observar e ver com frequência, Paulo agradecendo a Deus, pelos irmãos e pela igreja, com ações de graças. 1 Tessalonicenses 1 e 3, depois nós vamos ler 2, 13 e 14, e depois nós vamos para a 2 Tessalonicenses. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 3. Vamos ler 1, 2 e 3, não é? 1 Tessalonicenses. Deixa eu só conferir aqui, é isso. Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar, lembrando de diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé de vocês, da dedicação do amor de vocês e a firmeza da esperança que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo texto agora, capítulo 2, versículo 13 e 14. Tendo mais uma razão para incessantemente, dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não com palavra humana, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, aos que creem. E o 14. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo está referindo aos irmãos da igreja, do trabalho deles, da luta deles e do sofrimento também que eles tiveram. Agora você vai para 2 Tessalonicenses. 2, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor de todos vocês tem uns pelos outros vai aumentando. Paulo está agradecendo por isso.
Agora, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Parece até coincidência, né? Primeiro e agora segunda. Mesmo capítulo, versículos. 2 de segunda, agora é segunda, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e na fé, na verdade. Foi para isto também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, irmãos, mais uma vez aí o apóstolo Paulo mostrando-se grato a Deus pelos irmãos que aceitaram a sua mensagem. Ele agradece a Deus então por esses irmãos, pela vida deles, pelo crescimento deles, pelo trabalho deles e por tudo que Deus então estava fazendo na vida deles e na vida da igreja. Paulo agradecia a Deus, irmãos, por muitas coisas. Ele agradecia a Deus porque as pessoas receberam como ministro, e agradecia então pelos seus amigos, pelas igrejas que afundou, ou aqueles que também trabalhou com Paulo e reconhecia o seu trabalho. E Paulo agradecia a Deus então por cada um e pelas igrejas, pelas pessoas e pela igreja. Certamente aqui, irmãos, não se trata de dizer apenas obrigado, mas demonstração de verdadeira gratidão, em uma atitude de gratidão no coração, sem pensar ou achar então que as pessoas aqui estariam obrigadas a fazer algo por eles, mas simplesmente por obra e graça de Deus. Tenho certeza, irmãos, se nós olhássemos e tivéssemos essa ótica, as coisas seriam diferentes. Nós não nos sentiríamos muitas vezes tão coagidos a certas coisas, quando na verdade se trata de um compromisso com Deus, de uma obrigação, de um dever de cada crente, em demonstrar gratidão para com Deus, por aqueles então irmãos que servem, que ajudam e trabalham na obra, na casa de Deus, por aqueles que então nos servem no sentido de ajudar, de cooperar, de que faz algo por você, porque se alguém está fazendo algo pela igreja, está fazendo por você, e você não se dá conta disso, é por você. Se Deus permite, se Deus então usa pessoas, é por você, é para você, é para o seu bem. E certamente, irmãos, Deus tem nomes de irmãos, homens e mulheres, dedicados na sua obra, que servem, que estão juntos, no mesmo propósito, sentimento e fé, para servir a Deus, a obra de Deus, a casa de Deus. A gratidão é uma qualidade, irmãos, então valiosa, que promove o bem-estar emocional e fortalece os relacionamentos, os vínculos entre os irmãos. É um momento em que você pode reconhecer do outro as suas qualidades, não só os defeitos. Nós temos a tendência apenas de ver os defeitos e focamos nos defeitos, nas fraquezas, mas nós não exaltamos as qualidades. Nós não lembramos de agradecer a Deus pela capacidade, por mais simples que seja, do benefício que recebemos. E quando assim é, irmãos, então, com gratidão no coração, nós vamos fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, reconhecidas entre nós. É um gesto nobre de podermos reconhecer, é uma virtude que enriquece o valor espiritual, é uma virtude então que enriquece o valor ético, moral e portanto social. Como nós vivemos hoje numa época do individualismo, nós vivemos uma época hoje do egoísmo,
do descartável, que nós não nos sensibilizamos mais pela dor do outro, pelo que o outro faz, pelo trabalho, pela dedicação. E às vezes, se for por uma situação, às vezes mais difícil, como por exemplo, que traga ou exija de nós compaixão e misericórdia, nós às vezes agimos como que não tivéssemos, porque estamos vazios, secos de nós mesmos, presos no nosso egoísmo, na nossa prepotência, na nossa arrogância. E você sabe que antes, quando diziam assim, o irmão de fulano morreu, o parente de cicrano morreu, o seu vizinho morreu, nós estávamos mais prontamente sensibilizados para ir lá, para dar um abraço, para chorar junto se for necessário. Hoje as pessoas às vezes estão do nosso lado. Morreu fulano ali, conhecido. Foi. Nós não sentimos nada. Às vezes é algo até bem próximo, um parentesco aí da família. E às vezes, irmãos, nós nem agradecemos pelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Deus coloca pessoas ao nosso lado. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Amém? Deus levanta pessoas para trabalhar na igreja, para fazer a obra da igreja que muitas vezes você ou outros não quer fazer. Deus levanta pessoas. Agora nós precisamos ter a hombridade de reconhecer essas pessoas, de agradecer a Deus por cada uma delas, de lembrar dos seus nomes. Porque Paulo nos comunica essa gratidão, agradecendo a Deus pelos irmãos e pelas igrejas. O outro exemplo que nós falamos aqui, a gratidão de Paulo pelos irmãos, pela igreja. Não agradecer, irmãos, é uma atitude grosseira, antipática, arrogante, prepotente e egoísta. O não agradecer. A disposição, então, de servir do crente é sinônimo de gratidão. Pois todo crente que reconhece o que Deus fez por ele tem um prazer de servir com gratidão no coração ao Senhor. E você sabe que no mesmo livro de Colossenses, a orientação é servindo como ao Senhor e não aos homens. Ele nos diz com gratidão, tudo que fizerdes, devemos fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então não venha com desculpas. A gratidão que você tem que ter é com Deus em primeiro lugar. Agora, se você não tem nem para Deus, vai ter para irmãos? Você vai agradecer? Às vezes a gente não agradece. E isso faz parte do contexto. Então, o segundo exemplo aqui que nós estamos vendo, irmãos, é Paulo e a sua gratidão pelos irmãos. Amém? Nós vamos seguir então nessas mensagens de gratidão. Mas eu vou concluir aqui, tá certo? Mais um outro exemplo, e esse exemplo é máximo. Se você não considerou a questão de Paulo, eu queria lhe falar de Jesus. Rapidinho aqui, eu queria lhe apresentar então Jesus e a sua vida de gratidão a Deus. Jesus, o nosso mestre, nos deu exemplo de gratidão então, e ele foi prático nisso, em demonstrar essa sua gratidão de forma ativa. Um exemplo máximo de alguém com atitude de gratidão em várias ocasiões. Várias ocasiões. De forma que a gratidão deve ser parte integral da vida de fé, mesmo em momentos de necessidade ou diante de desafios. Jesus demonstrou gratidão para com o Pai por aquilo que fez por si mesmo e pelos outros. E Jesus então expressava essa gratidão em todos os momentos de sua vida e era acompanhada
de oração e gratidão a Deus. Vou só citar, você acompanha, estudamos isso hoje na EBD, na ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de João, versículo 41, quando Jesus disse: Senhor, graças te dou. Aquele momento que ele ia ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. No ato da ceia, Lucas 22, 17, 19, 1 Coríntios 11, 24, Paulo também agradeceu. E Jesus também agradeceu. Tomou o pão, tendo dado graças. Na multiplicação dos pães, em João 6 e 11, Jesus também orou, antes de distribuir os pães, ele orou e agradeceu a Deus. Outra ocasião também Jesus orou, capítulo 11, versículo 25 e 26, você pode contemplar isso, que Jesus orou e agradeceu a Deus pela obra, de forma que Jesus não murmurava por sua vida simples, não murmurava diante de Deus porque morava numa casa humilde, por seus pais serem humildes. A sua vida foi difícil, ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. A vida de Jesus foi sofrida, com dificuldades também, como muitos de nós às vezes passamos por dificuldades, mas não foi por isso que ele deixou de ter um coração grato diante de Deus. Jesus foi abandonado, Jesus foi desprezado pelos seus amigos, Jesus foi desprezado, rejeitado pelo seu povo, mas ele continuou sendo grato a Deus, e já no seu ministério dizia que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas era agradecido e demonstrava gratidão em todos os momentos. Apesar dessa realidade, era um homem grato a Deus e cumpria a vontade de Deus. Mesmo que fosse para ir para a cruz, ele ia. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas, todavia seja feita a tua vontade. Eu vou de bom grado. Eu vou alegre. Eu vou com satisfação no coração. Irmãos, e sabe o que é que nos dá motivação para fazer? Às vezes as coisas não são fáceis, mas sabe o que é que dá motivação para nós fazermos as coisas, mesmo e apesar das dificuldades? É exatamente essa gratidão no coração, essa motivação, esse contentamento que você faz, às vezes, mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade, tem alguma coisa que lhe move. O amor de Deus e a gratidão por tudo aquilo que Deus fez por você. Você tem um desejo de retribuir, de fazer alguma coisa pelo Senhor, para o Senhor. E você faz com satisfação. Tem dificuldades, né? Tem vários problemas. Tem pedradas, tem perseguição, tem ameaças. Mas nós estamos com gratidão no coração servindo a Deus. Não tem quem pare. Jesus certamente teria muitos motivos para parar diante das circunstâncias. Mas em cada momento, circunstância, Jesus revelava a sua conexão com o Pai. E aí nos ensina que a fé e a gratidão são fundamentais no contexto da vida cristã. A fé e a gratidão. Ele nos ensina então sobre a importância de confiar e agradecer antecipadamente a fidelidade e a bondade de Deus em nossas vidas. Ele agradeceu a Deus por revelar as verdades espirituais aos humildes. Já citei o texto de Mateus 11, 25 e 26. Por proteger aqueles que lhe foram dados. Ele orou isso lá em João capítulo 17. Orou por você. Sabia que Jesus orou por você? Pai, não oro somente por estes, falando dos discípulos, mas também por todos aqueles que hão de crer em mim. Jesus já tinha orado por você e agradecido. Por nós. João 17 e 20. Jesus orou por todos aqueles que haveriam de crer nele pela fé. E nós também estamos incluídos nesta oração. Fica de pé, irmãos, para nós encerrarmos então. Fica a nossa reflexão então, nessa noite. Como seguidores de Jesus, amém? Tem seguidores de Jesus aí? Amém? Seguidores de Jesus. Como seguidores de Jesus, somos chamados a imitar sua atitude de gratidão. Em todas as circunstâncias, confiando na fidelidade, na provisão e nas bênçãos de Deus.
e reconhecendo a sua presença em nossas vidas. Não é porque as coisas não estão bem que você vai achar que Deus não está com você, a sua presença não está com você. Nós reconhecemos a bondade de Deus, mesmo e apesar das dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, seja grato a Deus, seja grato pela bondade de Deus, a provisão de Deus na sua vida, porque Ele é soberano sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Deus é soberano, e nós precisamos reconhecer então o que Deus faz em nossas vidas, na vida dos irmãos e na vida da igreja, com gratidão no coração. Deixa de olhar só para as falhas, para os defeitos. Saia dessa crise. Contemple as coisas boas do céu. Foque no que é bom. Alegre o seu coração. Demonstre gratidão a Deus. E diga como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gratidão, irmãos, então, deve ser uma prática constante em nossas vidas. Estes exemplos aqui citados devem nos ajudar a lembrar da gratidão em nossas vidas. Amém? Então, quando você lembrar de gratidão, lembra desses exemplos, pois é uma atitude que agrada o coração de Deus e nos mantém conscientes das muitas maneiras pelas quais Deus cuida de nós. Deus quer achar em nós, irmãos, então, e ver em nós um coração grato, porque isso alegra o coração de Deus, produz contentamento. Deus é grato conosco e não esquece daquilo que fazemos. Ele não esquece. Pai, te dou graças por tudo que tem feito por nós, pela igreja, por cada irmão. Por irmãos que se dedicam, Senhor, que pagam o preço, que assumem o custo de zelar e trabalhar pela igreja do Senhor. Fazem isso com gratidão, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu oro por eles, ó Deus. E agradeço por cada um que o Senhor tem colocado para ser coluna na igreja, para ser aqueles que de fato ajudam na obra do Senhor. Não nos deixe ser ingratos, Senhor, mas que nós tenhamos corações agradecidos, lembrando de tudo que o Senhor faz por nós, na vida do teu povo, na vida dos irmãos, na vida da tua igreja. Nós possamos reconhecer e, acima de tudo, lembrar de Jesus, da sua vida de gratidão. Nós sejamos gratos. Para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus eu oro e peço. Amém.